Jeremias capítulo 17, do parágrafo 5, creio eu que vou até o 13. Quem é a segurança? Quem é o protetor da grande maioria dos seres humanos? Quem é? A família, a carne e o sangue de familiares. É isto em que eles confiam verdadeiramente. Confiam mais na carne e no sangue de parentes, familiares e amigos. Jeremias capítulo 17, parágrafo 5. O Altíssimo Yahvé diz: Yahvé, o pai de Abraão, Isaque e Israel, eu amaldiçoo aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos, parentes, amigos, familiares. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde nada cresce mais. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoo aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Yahvé, o Altíssimo, Elion, o Criador. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele nunca tem medo de nada, nunca tem medo de mais de nada, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando falta a chuva, ele pouco se importa. Continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Nada há que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Yahvé, o pai de Abraão, Isaque e Israel, o Altíssimo, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O ser humano que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que nunca botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim é nada mais, nada menos que um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso, cheio de esplendor. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Yahvé, Criador de todas as virtudes, tu és a esperança da comunidade de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Criador de todas as virtudes, a fonte de água fresca. Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 13. Então, Jeremias capítulo 17, parágrafo 5. Yahvé, o Altíssimo, diz: o pai de Abraão, Isaque e Israel, ele diz: eu amaldiçoo aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde nada cresce mais. Nada de bom acontece com ele. Jeremias capítulo 17, parágrafos 5 e 6. Então, estes são os deuses, estes são os seres, esta é a proteção, a segurança da grande maioria. Muitos deles falam contra os que são idólatras. Falam contra os idólatras, mas confiam mais na família, nos parentes, do que no Criador de todas as virtudes, no Altíssimo.
aquele que criou Adão e Eva, aquele que criou toda a humanidade. Narrativas aleatórias. E para ajudar os que estão presos no clamor da meia-noite, vou dizer o seguinte: O Anjo e o Cordeiro, de 24 de abril de 1993, está errado, equivocado. O nome do Salvador, o nome do Redentor é Yehoshua. Jesus Cristo, como diz o Anjo e o Cordeiro, de 24 de abril de 1993, Jesus Cristo, ao contrário do que ele diz, Jesus Cristo é um Deus católico apostólico romano, como disse o rabino Dor Leon Attar. Jesus Cristo é uma imagem de escultura virtual. A mais famosa pessoa jurídica criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Um holograma. Por exemplo, um desenho animado é uma espécie de holograma. Holograma. Por exemplo, vou dar o exemplo, um desenho famoso, um desenho animado famoso, o Pica-Pau, a Pantera Cor-de-Rosa, o Zé Colmeia, são hologramas. Qual a diferença do Jesus de Jesus Cristo para o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, no Brasil? É que o Cristo Redentor é de concreto e aço, e o Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo é uma imagem de escultura virtual. Lá em Atos 2,38, a ordem foi para batizar em nome de Yehoshua Mashiach, Yehoshua, Josué. No livro dos livros, pode pegar o livro dos livros, a Bíblia em inglês. Quando chega no livro de Tiago, em inglês é James. Se você é Tiago e mora no Brasil, se for morar nos Estados Unidos, você vai assinar lá algum documento como James? Ou será chamado de James? Ou continuará Tiago? Senhor Jesus, em árabe, é Issa em linguagem religiosa, e Rasul em linguagem popular, ou vice-versa. No Brasil é Jesus, nos Estados Unidos é Jesus, no italiano é com G, Gesù. Qual é o nome dele? Narrativas aleatórias. E o Jesus, quer dizer, há 15 dias, há uns 10 dias, eu conheci o Jesus Cristo, não sabia que existia, o Jesus Cristo dos Testemunhos de Jeová, porque eu citei o rabino Dor Leon Attar, em que ele fala desfazendo e desconsiderando a pessoa de Jesus Cristo, e o Testemunho de Jeová começou a defender Jesus Cristo. Aí eu pensei, existe um Jesus Cristo dos Testemunhos de Jeová. Quem tem mais poder? E o Jesus Cristo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon? E o Jesus Cristo do Divaldo Pereira Franco, que é o mesmo Jesus Cristo do Chico Xavier? O Jesus Cristo do Espiritismo, o Jesus Cristo do Papa Francisco, o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana? Quem é o general comandante de todo este Jesus Cristo no mundo, no MMG, Mercado Mundial Globalizado? Não é o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana? Então, Mateus 28,19. Mateus 28,19, o Espírito, o corpo e a alma
Está ali em Mateus 28:19. O espírito, o corpo e a alma do Criador, do Altíssimo, Elion, do Altíssimo, em forma de ser humano. O ser humano é espírito, corpo e alma. Só que no Messias, no Messias, Messiah, você tem um eu. Todo ser humano tem um eu espírito, um eu corpo e um eu alma. O ser humano é como uma moeda. E tem mais. O ser humano é um híbrido do bem e do mal. O ser humano é o criador e o maligno num corpo só. A carne e o sangue do ser humano é como a poça de lama e o porco. A poça de lama é a carne e o sangue. E o porco é Samael. É a antiga serpente, é o Satã, que deita e rola nessa lama chamada natureza humana, carne e sangue. Então todo ser humano tem um eu espírito, um eu corpo e um eu alma. I spirit, I body, I soul. Então no Messias, o eu espírito é Yahvé o Pai. O eu corpo é Yehoshua o Filho. E o eu alma é o Espírito Santo. E Yahvé o Pai é o Espírito, os pensamentos racionais do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. O Espírito Santo é a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. O Espírito Santo são os pensamentos emocionais daquele homem que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Eu e o Pai somos um. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Será que o testemunho de Jeová ia aceitar isto? Quem é o Pai? Quem foi que criou? Quem foi que engravidou Maria de Nazaré? O Espírito Santo. Ele foi engravidado pelo Espírito Santo. O pai de Yehoshua, quem criou o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré? O Espírito Santo. A alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Yahvé o Pai. O Espírito, os pensamentos racionais do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. Muita independência financeira, com fé no Criador, no grande arquiteto do universo, é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Saúde, riqueza, sucesso, bem-estar, paz, amizade, friendship. Yod He Vav He, Yahvé. Yod He Vav Shin Ain, Yehoshua. É o Criador. É o grande arquiteto do universo, Elion, o Altíssimo. So be it. Mucha independencia financiera, con fe en el Creador, en el gran arquitecto del universo es mejor. El rey David, el rey Salomón y Job. Salud, prosperidad, éxito, bienestar, amistad, paz, friendship. Yod He Vav He, Yahvé. Yod He Vav Shin Ain, Yehoshua. Yehoshua. Yod He Vav Shin Ain. Humility of spirit. Humility of spirit. Humility of spirit. Humildade de espírito. Ruach HaKodesh. Yahvé, Yehoshua. Ruach
HaKodesh, Yahvé Yehoshua, Holy Spirit, Yahvé Yehoshua, Espírito Santo. Seu eu, Espírito, Yahvé, o Pai, Yahvé, Abba. Seu eu, corpo, Yehoshua, Son, Yehoshua, Filho, Yehoshua, Ben. Seu eu, alma, Ruach HaKodesh. Seu eu, alma, Espírito Santo, Holy Spirit. Narrativas aleatórias.